Boa tarde a todos e todas que estão aqui presentes nessa sessão de defesa de trabalho de conclusão de curso. Então, na função de coordenadora do curso de especialização em educação do campo e agroecologia, continuaremos, por meio de videoconferência, as defesas públicas dos trabalhos de conclusão de curso da 5ª turma do curso de especialização em educação do campo e agroecologia. Nesse momento, com a defesa da pós-graduanda Magali Rocha Dornelles. E, em especial, cumprimento aos professores que compõem a banca examinadora, o professor Ivan Carlos Schwan, que também é o professor orientador da Magali, também a professora Josete Bittencourt Cardoso, que está também fazendo parte aqui desse processo como membro da banca, a professora Laila Azizi Souto Armadi, que também é uma professora que faz parte do nosso corpo docente do Instituto Federal Farroupilha, campus Jaguari, e também contribui muito com a área da educação aqui no nosso campus, e é uma satisfação em tê-la também nessa oportunidade de participar aqui como contribuições aqui também no curso de especialização em educação do campo e agroecologia. Então, também uma menção especial à participação da professora Laila aqui nas defesas dos trabalhos de conclusão de curso. Então, eu reitero os votos de que, assim como as demais defesas que vêm ocorrendo aqui da 5ª turma, essa também seja um momento bastante exitoso para que os estudantes, por meio da apresentação dos seus trabalhos, consigam gerar as reflexões e também as contribuições, que é o principal objetivo desses momentos aqui de encerramento do processo formativo no curso. Então, além de todo esse percurso que vem da contribuição dos professores, a defesa também é um momento do acadêmico conseguir expressar e expor todo o empenho e dedicação que ele vem dedicando a esse processo desde o início do curso. Então, que tenhamos uma excelente defesa de TCC, e passo a palavra para o professor Ivan, que, como professor orientador e presidente da banca, ele conduzirá as demais etapas agora dessa sessão de defesa de TCC. Então, com você, a palavra, professor Ivan. Boa tarde a todos. Eu quero iniciar cumprimentando as queridas professoras Laila e Josete, que se disponibilizaram a fazer a leitura do trabalho e fazer parte desse processo de avaliação, e, sem dúvida, trazendo importantes contribuições para a nossa reflexão, né? Não só aqui hoje à tarde, mas ao longo de todo o processo, né? Foram muito importantes as considerações, né? E nos fizeram redirecionar, reorganizar todo o trabalho da Magali, que foi muito positivo, muito importante. Eu acho que fez o trabalho crescer bastante, né? Quero cumprimentar também a professora Karina, coordenadora do curso, que está nos auxiliando nesse momento, organizou toda a parte de logística e a parte burocrática, né, para que esse momento pudesse ocorrer. Então, muito obrigado aos colegas por podermos compartilhar hoje esse espaço de discussão e reflexão. Cumprimento também a Magali pela finalização do trabalho e as demais pessoas que estão aqui nos acompanhando hoje. Então, de imediato, já passo a palavra a Magali para que faça a sua apresentação, considerando que tens um tempo aí de 15 minutos à disposição. Eu vou projetar daqui, Magali, e vou acompanhar pelo celular, e qualquer coisa vocês me prendam o grito aqui, literalmente, né, por áudio, porque eu não vou estar vendo vocês no computador, só no celular. Então, boa tarde a todos, e é um prazer estar aqui, né, nessa última etapa dessa especialização. Quero agradecer muito a prof. Josete, a prof. Laila, né, pelo auxílio e por estarem aqui, né, pela disponibilidade, e a prof. Karina também pelo apoio de sempre. Vou aguardar um pouquinho que não está aparecendo aqui. Bom, então o tema
da minha pesquisa são relações entre educação do campo e formação acadêmico-profissional, uma análise bibliográfica entre 2010 e 2020. Pode passar. As motivações para a pesquisa, então, surgiram a partir do contato com as temáticas trabalhadas no curso e por ter vivenciado a realidade em uma escola do campo, na qual não existia um currículo diferenciado e adaptado às necessidades específicas do meio rural, nem o conhecimento por parte de seus professores sobre tais especificidades. Então, surgiu a iniciativa de realizar uma pesquisa para compreender como ocorre a formação acadêmico-profissional para professores da educação do campo no Brasil. Dessa forma, a problematização da pesquisa se constituiu em algumas questões como: quais são as relações entre a educação do campo e a formação acadêmico-profissional de professores no Brasil, considerando-se uma análise das publicações científicas produzidas entre os anos de 2010 a 2020? Que temáticas são apresentadas nessas publicações? E quais rumos a formação acadêmico-profissional em educação do campo vem apontando? Com base no tema e nas questões de pesquisa, o objetivo geral para o desenvolvimento desse trabalho foi analisar o cenário da educação do campo e suas relações com a formação acadêmico-profissional de professores, através de um mapeamento bibliográfico de artigos científicos, teses e dissertações entre os anos de 2010 a 2020. E como objetivos específicos, nós temos identificar as principais temáticas apresentadas nas publicações mapeadas e discutir e problematizar os aspectos centrais de cada publicação. Na revisão da literatura, percebeu-se que foram os movimentos sociais e sindicais os primeiros a lutar por demandas de uma educação voltada aos interesses da população do campo, segundo Munarim, Marcotia, Carvalho, Barbosa e Soares. A partir de evidências destacadas pelo INEP e publicadas pelo Panorama da Educação do Campo em 2007, foram apontados altos índices de defasagem no que se refere aos estudantes do campo, expondo a marginalização desse público perante as políticas públicas educacionais. E o primeiro local de debate sobre a necessidade de uma educação do campo foi o primeiro ENERA, Encontro de Educadores e Educadoras da Reforma Agrária, organizado pelo MST, a UNB e outras entidades em 1997. A partir dessas lutas, foram criadas legislações buscando garantir o direito à educação do campo. Então, como exemplo de algumas legislações, nós temos a Lei 9.394/96, que é a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, juntamente com o parecer CNE 36 de 2001, que juntos propõem questões pedagógicas de conformidade entre escola e realidade do campo. Parecer 01 de 2006, que trata sobre a pedagogia da alternância. O decreto 7.352 de 2010, que fala sobre as políticas da educação do campo, e o PRONERA, que é o Programa Nacional da Reforma Agrária, e a Lei número 12.695 de 2012, que cria o Programa Nacional da Educação do Campo, PRONACAMPO. Rodrigues e Bonfim conceitualizam a educação do campo como a modalidade de ensino que objetiva a educação de crianças, jovens e adultos que vivem no meio rural. Enquanto para Arroyo, Caldarte e Molina, a educação do campo tem um papel importante no processo de formação de sujeitos atrelados a um projeto de emancipação política e humana, respeitando-se tempos e espaços de formação. Nessa perspectiva de ofertar educação de qualidade para os povos do campo, observou-se a necessidade de formação superior para profissionais atuantes em escolas do campo. Segundo o Censo Escolar de 2010, havia 49,9% de professores atuando sem formação específica na área.
totalizando 95.373 educadores sem formação inicial atuando em escolas consideradas do campo. No que diz respeito à formação, Diniz Pereira propõe que assumamos a formação de professores como formação acadêmico-profissional, pois toma como base o fato de que a profissão tem grande importância no processo de transformação humana, enquanto a formação inicial se dá ainda antes do ingresso em uma universidade. Então, a formação inicial, ela compreende todos os conhecimentos adquiridos ainda antes do ingresso em uma universidade, e a formação acadêmico-profissional, que é como ela é tratada nesta pesquisa, é a formação a partir do momento em que a pessoa ingressa em uma universidade, os conhecimentos adquiridos e construídos ali. Assim, em 2005, foi criado o curso de licenciatura plena em Educação do Campo, em 4 projetos pilotos em institutos federais de ensino superior de 4 estados brasileiros. Em 2010, havia 21 turmas de licenciatura em Educação do Campo no país. Em 2012, o MEC publicou um edital criando cursos de licenciatura em Educação do Campo no regime de alternância, a fim de contemplar professores atuantes sem formação específica. A metodologia utilizada nesse trabalho, então, foi uma pesquisa do tipo Estado do Conhecimento, que, segundo Romanovski e Enns, busca compreender como se dá a produção do conhecimento em uma determinada área, em teses de doutorado, dissertações de mestrado, artigos de periódicos e publicações. A pesquisa bibliográfica do tipo Estado do Conhecimento difere da pesquisa do tipo Estado da Arte, pois considera um recorte específico na busca de materiais para análise. Etapas do processo de análise bibliográfica, então, segundo Lima e Mioto, eles apresentam 7 fases no processo de análise bibliográfica. Seguindo esses passos, a pesquisa foi realizada da seguinte forma: elaboração do projeto de pesquisa, que compreende a escolha do tema, a formulação do problema de pesquisa e a elaboração de um plano para a busca de respostas. Número 2, a busca pela materialidade de análise da pesquisa, em artigos científicos, teses e dissertações na plataforma Cielo, na Revista Brasileira de Educação do Campo e no Google Acadêmico. Nesta busca foram utilizados os descritores Educação do Campo, Formação Inicial, Formação Acadêmico-Profissional, Formação de Professores, Formação em Educação do Campo. Número 3, seleção inicial do material a ser analisado, com base nos títulos, resumos e palavras-chave dos materiais encontrados através dos descritores. 4, leitura completa do material selecionado. 5, identificação de eixos de análise temática, que foram formação acadêmico-profissional e educação do campo, formação acadêmico-profissional e práticas educativas, formação acadêmico-profissional e políticas educacionais e temas correlatos. 6, análise explicativa do material selecionado, um exame crítico do material. E número 7, elaboração de sínteses integradoras e reflexões. Aqui, então, nós encontramos na plataforma Cielo 15 trabalhos, na Revista Brasileira de Educação do Campo 17 trabalhos, no Google Acadêmico 13 trabalhos, totalizando 45 trabalhos e somente 17 destes relacionados à temática foram utilizados nessa pesquisa. Esses 17 trabalhos estão listados nessa tabela, com ano, autor, local, instituição e título do trabalho. Nós temos o gráfico 1, que é o quantitativo de trabalhos por categoria.
Em azul, nós temos a formação acadêmico-profissional e educação do campo, com 17 trabalhos, representando 53,1% do total de trabalhos analisados. Em amarelo, a formação acadêmico-profissional e práticas educativas, com 6 trabalhos, representando 18,8%. Em vermelho, formação acadêmico-profissional e políticas educacionais, com 5 trabalhos, representando 15,6%. E em verde, os temas correlatos com 4 trabalhos, representando 12,5% do total de trabalhos analisados. O gráfico 2, nós temos um número de publicações por categorias por ano. Percebe-se que a produção científica sobre a temática formação acadêmico-profissional e educação do campo, em azul, se manteve de 2015 a 2020. No ano de 2016, houve uma crescente na produção sobre formação acadêmico-profissional e práticas educativas, em amarelo, diminuindo em 2019 e estabilizando em 2020. Formação acadêmico-profissional e políticas educacionais, em vermelho, apresentou crescimento no número de trabalhos até 2019, com leve queda em 2020. A categoria temas correlatos, em verde, teve aumento no número de publicações, embora em 2017 não tenha apresentado trabalhos. O gráfico 3, das regiões brasileiras com maior produção. Então, nós temos as regiões Sudeste e Centro-Oeste, ambas com 5 trabalhos, representando 29,4%. A região Sul, com 4 trabalhos, representando 23,5% do total de trabalhos. A região Nordeste, com 2 trabalhos, representando 11,8%, e a região Norte, com apenas 1 trabalho, representando 5,9% do total de trabalhos analisados. Escritas acerca da formação acadêmico-profissional em educação do campo. A partir dos trabalhos analisados, os autores destacam que o campo é um local territorialmente amplo, socialmente diverso, culturalmente rico e abundante de possibilidades. E a EDOC surge como possibilidade de repensar e reconstruir o território e as práticas. A formação acadêmico-profissional é a busca por uma concepção crítica e realista acerca da diversidade do campo. É necessário haver compreensão dos diferentes tempos e espaços formativos existentes na realidade da vida do campo, tais como a alternância e a multisseriação. Em relação à formação acadêmico-profissional, temos alguns avanços, que é a inserção das LEDOCs nas instituições de ensino superior, sendo que as licenciaturas em educação do campo geram conhecimento e estratégias de ensino-aprendizagem que potencializam a formação docente e o desenvolvimento das escolas do campo, e são importantes meios de luta pela efetivação dos projetos políticos pedagógicos para o fortalecimento da educação do campo. Também, como avanço, as parcerias entre as universidades públicas e outras entidades. Como desafios e dificuldades, aparece a necessidade de um projeto político-pedagógico vinculado às causas, à história e à cultura do campo, segundo Colling e Molina. Distorção idade-série, dificuldades de acesso, diferentes tempos e espaços de formação, dificuldades no percurso da formação acadêmico-profissional, formação diferenciada para os professores do campo, necessidade de ampliação do diálogo entre a formação acadêmico-profissional com o contexto de atuação nas escolas do campo, maior atenção para a formação de professores, etc.
Há poucas menções sobre pautas como o desenvolvimento de políticas públicas voltadas para a modernização de universidades e escolas. Reconhecimento profissional e valorização dos professores aparece de forma superficial em apenas alguns artigos. Também é preciso falar sobre novas propostas de formação continuada, aliadas às ideias de modernização e inovação tecnológica e de democratização do conhecimento. Apenas a existência da legislação sobre as pautas da educação do campo não é garantia de que, na prática, se consiga desenvolver o trabalho pedagógico da maneira almejada. É necessário mais do que apenas a criação de leis, como também a garantia da implementação delas em todas as comunidades, pois muitas orientações legais não são de fato cumpridas. A superação das dificuldades passa pelo diálogo construtivo e participativo entre escola, universidade e comunidade, em esforços conjuntos por maior atenção para a formação de professores. As licenciaturas em educação do campo funcionam como uma ponte entre a comunidade e o conhecimento e a apropriação de seus direitos. Considera-se que houve avanços quanto à inserção das licenciaturas em educação do campo em algumas universidades, porém estas ainda são poucas, e a procura pelo curso também vem diminuindo ao longo do tempo. Ficou destacada a necessidade de que se olhe com atenção para a formação de professores, de um modo geral, mas principalmente para o compromisso com a dimensão política que se espera de um professor da EDOC, pois ele tem um papel fundamental junto à sua comunidade na luta pela criação e implementação de políticas públicas que beneficiem a todos. Considerando o tema da pesquisa e o objetivo geral, que foi analisar o cenário da educação do campo e suas relações com a formação acadêmico-profissional de professores, bem como os objetivos específicos que foram identificar as principais temáticas apresentadas nas publicações e discutir e problematizar os aspectos centrais de cada publicação, acredita-se que o presente trabalho poderá suscitar pesquisas futuras que busquem contemplar aspectos não analisados nesta investigação, considerando-se as múltiplas possibilidades e questionamentos que este mapeamento pode vir a ocasionar. E estas são as referências bibliográficas utilizadas nessa pesquisa. E muito obrigada pela atenção de todos. Muito bem, Magali. Acho que ficou mais ou menos dentro do tempo aqui. Então, para a gente não estender muito, eu de imediato já passo a palavra para a professora Josete, para que possa fazer suas considerações e arguição. Então, quero cumprimentar, primeiramente, a coordenadora da pós, a professora Karina, e cumprimentando a professora Karina, eu cumprimento todos os meus colegas, e hoje, em especial, o professor Ivan, o qual orienta a nossa aluna Magali. Cumprimento a Magali, e cumprimentando a Magali, eu estendo o meu cumprimento a todos os alunos da pós, da especialização em Educação do Campo e Agroecologia do Campus Jaguari, em especial os alunos que se fazem presente, né, nesta defesa de TCC da Magali. E começo, né, parabenizando a Magali por esse audacioso trabalho, Magali, né? Agradeço a ti e ao teu coordenador, o professor Ivan, por estar aqui presente e por vocês depositarem, né, esta confiança na minha pessoa de que eu possa colaborar com este trabalho tão bem realizado que vocês me mandaram. Parabéns, de início, por este trabalho audacioso, né, e a relevância do tema de vocês, a importância desta temática, e eu quero demarcar aqui
principalmente diante do atual momento vivenciado no âmbito da educação brasileira, né, onde o reconhecimento de um profissional que desempenha um papel social frente à constituição da sociedade é importantíssimo. Então, tu trazeres a temática da formação acadêmico-profissional, em especial para o território campo, né, onde ainda, em pleno século XXI, a gente demarca estes trabalhos como uma forma de luta pelo direito a uma educação e uma educação de qualidade para o cidadão brasileiro. Este trabalho merece, né, que a gente faça essa contextualização do porquê da sua importância, tá? Então, eu quero destacar, né, eu li o teu trabalho está muito bem organizado, é um trabalho bem grande, né, com proposta depois para um artigo, penso que tu e o professor Ivan, inclusive, vão continuar trabalhando nele, mas, por hora, ele está extremamente bem organizado, ele se tornou um trabalho extenso, porque ele fala de uma temática importante, tu encontrastes na tua pesquisa, né, bastantes artigos, e isso, de certa forma, é uma demarcação de luta, se discute, se pesquisa a formação, né, do profissional docente, isso é bastante importante. Então, eu começo destacando a relevância do teu tema. Tu tinha como objetivo, né, analisar o cenário da educação do campo e suas relações com a formação acadêmico-profissional de professores, e tu demarcou um espaço temporal, né, tu escolheu a última década aí, da vigência da educação do campo, bastante importante, né, eu quero demarcar essa tua escolha. Tu tens como fonte de pesquisa a plataforma Cielo, né, a Revista Brasileira de Educação do Campo e o Google Acadêmico, né, eu também ressalto, assim, que tu te envolveu, né, com a pesquisa de uma forma, com um olhar bem característico de uma educadora, tá? O teu trabalho, Magali, eu fiz aquele olhar de professora de português, então, quando eu te enviar o trabalho, né, com o parecer, que eu vou ler aqui, eu fiz algumas anotações, junto eu vou te enviar o trabalho, com algumas, para te não te preocupar, com algumas coisas demarcadas no corpo do trabalho. Eu sempre justifico essa minha ação, primeiro por ser profissional da área de letras, a gente gosta de escrever, né, no documento e sugerir no próprio documento, mas em especial eu gostaria de te dizer assim, que tu não entenda jamais como uma correção, sugestões, né, e um contributo com o trabalho de vocês, que, como demarquei, está muito legal, muito bem feito. Eu fiz um apanhado geral e, em especial, eu começo falando da introdução, da justificativa e do referencial teórico. Novamente, eu te parabenizo pela excelente introdução ao tema, né, a tua justificativa, o teu referencial teórico. O teu texto, ele nos fornece dados importantes TCC que tu nos forneça, né, e eu gostei tanto dele, que quero utilizar nas leituras das próximas turmas da especialização, porque a busca, o referencial teórico que vocês dois fizeram, né, ele está muito completo, e ele subsidia, né, a discussão que é feita dentro da minha disciplina hoje na pós. Então, já é um convite para vocês, e parabenizo. Como justificativa, Magali, tu problematiza muito bem a implementação de políticas públicas, né, que considerem a temática abordada, né, e tu nos atenta, assim, na tua justificativa, para a importância de pesquisas na área. Eu achei isso muito bem demarcado. Bem como a pertinência em conhecer o que já se materializou e as suas singularidades. E lá no teu apanhado, nos teus resultados, tu nos oferta, tu nos presenteia com estas singularidades que estão compiladas por ti na tua investigação e que hoje vai subsidiar muitos outros trabalhos aqui na pós. E nasce daí o meu primeiro questionamento. Veja bem, Magali, eu li o teu trabalho sozinha.
eu e o teu trabalho. Agora, te ouvindo, para minha surpresa, tu começa a apresentação com a tua motivação. E aí, a minha pergunta hoje, né, o meu primeiro questionamento, eu não sei se tu pretende responder a cada pergunta ou ao final, qual foi a tua justificativa pessoal e que relação ela teve com o curso que hora tu encerras? Por que eu te pergunto isso? Porque lá na tua justificativa eu não vi presente a Magali. A Magali não traz, assim, o contexto da pós que ela realiza no campus Jaguari e também não me fala das motivações próprias do aluno, né, que a motivam a desenvolver essa investigação. E aí, hoje tu começa na tua apresentação até falando um pouquinho da tua motivação. Eu tinha como sugestão aqui para te conversar com o teu orientador e discutir a pertinência de acrescentar no trabalho, ele está bem extenso, mas eu acho que cabe uma menção do contexto onde tu realizou esse trabalho, a gente demarca, né, que tem uma motivação pessoal tua, e aí tu podes dizer quem tu é no teu trabalho, se tu é uma investigadora docente, e tu também pode demarcar nessa justificativa aí que o trabalho acontece no âmbito da especialização em educação do campo e agroecologia. Não sei se tu me compreende qual foi a minha sugestão e qual é o meu questionamento. O questionamento é sobre quais são as minhas motivações? Exato, e se ele tem uma relação, se ela nasce, né, e tu diz isso, aí quando tu começa a apresentação hoje tu diz, então agora a minha pergunta tu considera que é importante trazer para o teu trabalho isso? Eu acho que pode ser importante sim, porque, na verdade, assim, como eu não tinha contato antes, eu não sabia, eu trabalhava em uma escola do campo, considerada, né, do campo, e eu não sabia o que era uma escola do campo, eu não tinha conhecimento nenhum, então, quando eu resolvi fazer a pós, quando eu comecei a ter contato com as temáticas, comecei a entender como que funcionava e tudo mais, começou a surgir muita dúvida, muito questionamento, assim, como que se formam esses profissionais, por que alguns simplesmente estão lá e alguns professores estão lá e nem sabem que estão numa escola do campo, se eles poderiam, né, se eles soubessem, eles poderiam trabalhar de forma muito diferente, poderiam adaptar aquela realidade, talvez pudessem se unir com a comunidade para colocar em pauta temas como a alternância mesmo, ou outras questões, e multisseriação, educação para jovens e adultos, que falta muito também nas comunidades rurais, né? Então, abriu assim um leque muito grande de debate, não de dúvidas, de inquietações, né? Que a gente quer saber por que não acontece, como se tem a política pública, por que não é aplicada, então, né? Então, mais ou menos isso aí que foi E realmente o curso, assim, ele despertou muita dúvida e muita inquietação. Logo ali no início eu até entrava em conflito com algumas coisas, sabe? Mas como que é assim se na realidade é de outra forma? Então isso me ajudou bastante também a querer pesquisar sobre isso, e até a ideia inicial era fazer algum projeto mais voltado para a prática. Mas como não foi possível ali devido à pandemia, aí o professor Ivan até me sugeriu, olha, tem um tema assim, eu acho que seria legal se a gente pesquisasse sobre isso. E eu gostei, né? Sei que foi bem mais trabalhoso, né? Pela questão de investigação, né? Pesquisa bibliográfica e tudo mais. Mas acho que valeu a pena. Mas olha que legal, esse garimpo que tu fizestes é um legado que tu deixa, né? Um material de estudo para pessoas que talvez que nem tu ainda não conheciam a educação do campo e tampouco faziam essa abstração de relacionar. Como está, então, a formação acadêmico-profissional dos professores que trabalharão na educação do campo? Então, este garimpo é um legado. Tu estás de parabéns e eu acho que tu deves demarcar. Conversa com o teu orientador e veja da possibilidade, tá bom? Vou continuar. Com relação à tua metodologia, eu quero ressaltar, assim, sobre
o importante garimpo que tu fizestes, como eu já falei, né, que foi instituído no sentido de nós conhecermos essa relação entre a educação do campo e a formação acadêmico-profissional, e tu nos trazes esse passo a passo, assim, com uma clareza muito grande, né, foi feliz, né, ao explicitar os tópicos utilizados para o fichamento dos artigos, a construção dos gráficos representativos, enfim, toda essa tua organicidade, assim, ficou bem legal dentro do teu trabalho, e diante desta tão rica explanação, tu trazes ali em um momento que tu usa o domínio, né, das plataformas Cielo, o Google Acadêmico, e aí ficou para mim uma dúvida assim, qual foi o teu critério de busca com relação a esses domínios e essas plataformas? Tu também não traz, assim, o que te levou a ser especificamente esta plataforma, Acho que cabe uma menção lá, tá, querida? Eu sei qual é, lendo a gente sabe o que são, tu buscou no domínio da Revista Brasileira de Educação do Campo, especificamente porque a temática da revista é essa, né? Aí depois tu vai utilizar, justificando estes teus domínios de busca aí, as questões relacionadas à formação de professores e também à educação. Eu tenho certeza que é nesse sentido que tu fez essa relação. Sugiro, né, uma sugestão, assim, se vocês considerarem demarcar isso no texto. Ok? Com relação aos teus resultados, né, eu saliento o cuidado, né, que tu teve com a descrição detalhada das pesquisas encontradas. Eu me senti, assim, lendo o teu texto, na tua descrição, eu me senti lendo os artigos, né, e alguns deles, inclusive, nos gera curiosidade e a gente vai em busca, né. A análise geral dos trabalhos que tu fez, sobretudo como tu os divide por temática, né, o contexto, o movimento e as escritas. Eu achei essa divisão, essa forma que tu nos apresenta, muito tranquila, a leitura, até porque eram muitos artigos, né, então tu consegue fazer do todo uma apresentação para nós em partes, e eu achei, assim, de muito bom tom, tu nos ajudar na leitura. Legal, ficou bem legal. Eu reforço, né, ainda que o fechamento por ti realizado nos apresenta a importância do trabalho conjunto entre escola, e hoje na tua fala aí tu trazes uma fala de universidade. E no teu texto também tu trazes a universidade. E aí eu te convido, né, para substituir esse texto ou conversar com o professor Ivan a questão de que formação acadêmico-profissional de professores, hoje, pessoal, se dá muito dentro dos institutos federais. E aí eu coloquei aqui só como sugestão, né, que esta formação acontece também neste espaço e que a gente tem que demarcar, é importante. Inclusive, tem um momento do teu trabalho que tu sugere que a gente busque na plataforma do MEC as universidades, tu usa esse termo, que ofertaram as licenciaturas em educação do campo. E não foram só as universidades, os institutos também. Então, é um convite, assim, uma sugestão, né, para vocês substituírem esses termos universidades pelo termo instituições de ensino superior, né, enfim, que ofertam ensino superior e formação de professores. Aí a gente traz os IFES para dentro deste contexto. Claro, só não pode aonde for citação. Tem um local no teu texto que é citação de autores, aí se eles dizem universidade, né? Mas eu sugiro vocês para pensar, né, nesse importante papel desempenhado pelos institutos federais, colaborando na formação profissional, acadêmica profissional dos professores. É uma sugestão e um convite. E eu também tenho um questionamento com relação ao que critério, assim, tu utilizastes para, ora, tu utilizar a palavra campo maiúscula e ora, tu utilizar a palavra campo em minúsculo, tá? Em vários trabalhos tem aparecido, eu, professora das linguagens, assim, ó, tenho para te dizer que tem um valor semântico ela aparecer, ora em maiúsculo, ora em minúsculo, bastante grande, e aí eu tenho uma sugestão, assim, para uma retomada, né, de cada aparição do termo
campo, no teu trabalho, e discutir com o teu orientador qual fica o melhor, e me convido para estar presente nessa discussão. Tá, pessoal? Tenho a colaborar, tenho algumas leituras, em outros trabalhos já apareceu esta mesma problemática, essa mesma problematização para a gente pensar sobre a palavra campo, ora maiúscula, ora minúscula, né? Então, sugiro a gente repensar no teu trabalho a aparição da palavra e me coloco à disposição para o que vocês precisarem, tá bom? Finalmente, eu parabenizo a dupla, né, pela dedicação, né, e a visibilidade que vocês deram aos trabalhos que vocês nos trazem nessa revisão, né, o conhecimento das especificidades destas obras, né, elas convertem-se em quê? Na visão da professora Josete, em estratégias e uma luta, né, especial no que se refere à construção de mais políticas públicas garantidoras do direito à educação, em especial para os homens e mulheres do espaço campo. Eu acho que trabalho como esses, revisões como essas, demarcam que há um interesse, né, da sociedade em se pensar um modelo de educação, sim, contemplativa dos territórios, da cultura, das diversidades, dos conhecimentos produzidos nesses locais, e que sim, se a gente olhar para a formação acadêmico-profissional dos professores que estão dentro das escolas do campo, isso se configura não só em estratégias de ensino, de ensinagem, de um novo modelo de educação, mas também numa luta pelo direito dos sujeitos que precisam de uma educação nesse nosso Brasil. Gratidão a vocês, o trabalho estava lindo, né? Espero ter contribuído e parabéns. Magali, tens mais alguma questão para comentar? Não, só quero agradecer e dizer que tudo que foi apontado será considerado, sim, com todo o carinho do mundo. E lhe agradecer também por lá, desde o início, né, ter se colocado sempre à disposição. Eu lembro que no início a senhora ajudou bastante, né, na construção desse texto. E não seria tão gratificante assim se não tivesse contado com a ajuda de vocês. Muito obrigada, prof. Eu quero agradecer, então, a professora Josete, né, por esse acompanhamento e pela análise detalhada do trabalho, eu acho, pelas reflexões e considerações, assim, que, sem dúvida, são considerações que vêm a contribuir para o trabalho e vêm a buscar um processo de maior qualificação, né, que eu acho que são todas válidas, assim, da gente buscar incorporar, né, dentro do trabalho. Eu fui anotando algumas coisas, mas depois, no parecer, se por acaso tiver passado alguma questão, a gente consegue retomar melhor. Muito obrigado, então, Josete, te agradeço pela participação, né, ao longo de todo o processo, pela participação no momento da qualificação e nesse momento agora que a gente, de certa forma, está finalizando o ciclo. E, de imediato, eu passo a palavra, então, para a professora Laila, para que possa fazer as suas arguições e suas considerações em relação ao trabalho. Boa tarde a todos, então. É uma grande emoção e alegria, né, estar presente aqui nesse dia. Cumprimento os meus colegas, os alunos da pós-graduação, né, que estão presentes, em especial a Magali e o orientador Ivan. Então, foi uma grata surpresa receber teu trabalho, Magali. No período da qualificação, nós havíamos apontado algumas questões, direcionando, né, o teu trabalho para algumas outras perspectivas, mais na linha da política educacional mesmo, de formação. Claro que elas não foram, de todo modo, acolhidas, mas eu gostei muito da forma como foi organizado. Eu acredito que os teus objetivos são claros, a problemática de pesquisa é clara, a revisão da literatura feita e o mapeamento, né, também é muito claro e significativo. Eu fiz alguns apontamentos também, mais no aspecto de problematizações mesmo, acerca de, como formadora, né, da educação do campo, de professores, e não tendo formação na área, porque tem pesquisas ali que falam sobre isso, e eu acredito que sejam resultados nacionais, né, os pesquisadores, os formadores desses professores não terem formação em educação do campo, haja vista a forma com que foi organizado o edital que veio lá em 2012, né,
e dentro dessa perspectiva. E eu vou fazer a leitura de algumas questões que eu fui apontando aqui, depois a gente vai vir para as partes mais específicas, tá bem? Mas te parabenizo, assim, o trabalho é muito bem escrito, eu li 2 vezes ele, pela manhã eu conversava com o teu orientador, que nós estávamos em outra reunião, ele é fluido, você começa a ler, ele é grande, mas você começa a ler quando tu vê, tá lá na página 30 já. Então ele flui, a leitura ela tá fluida, ela melhorou muito da qualificação para cá. Né? Então, isso é fruto da tua dedicação, da orientação, mas muito do teu estudo, tá? Então, te parabenizo já de imediato, o trabalho é muito bom, tá? Muito bom mesmo. E depois eu vou fazendo algumas considerações, assim, a partir da minha leitura mesmo, né? E do meu espaço de fala e de pesquisa, que daí eu entro mais na questão da política educacional, porque é um lugar que eu ocupo, né, enquanto pesquisadora na área, e que daí a gente vai dialogando para qualificar também, como falou a professora Josete, né, esse trabalho que já é muito bom, e eu também indico a publicação dele, claro, revisando, olhando algumas coisas, mas com certeza, né, poderá ser publicado, porque é uma grande contribuição na área. Então, a revisão de literatura está ótima, a organização e discussão desses capítulos teóricos também. Objetivos mais claros, problema de pesquisa mais coerente, planejamento e organização da pesquisa e dos materiais produzidos para análise estão muito bons. O mapeamento é muito coerente, né? E a demarcação do espaço temporal também. 10 anos é um espaço bem interessante quando a gente vai fazer um mapeamento de pesquisas, né? E nesses escritores acadêmicos, de escritores acadêmicos que tu trouxeste ali, tá? A metodologia é muito boa, tem toda a organização, né? Tem passos, o passo a passo, como foi elaborado. Daí eu fui colocando alguns elementos aqui. Daí no item 7 lá da metodologia diz o seguinte: elaboração de sínteses integradoras, considerando-se os objetivos propostos para a presente pesquisa, concretizando através de problematizações e reflexões acerca do objeto do estudo. Ok, isso a gente tem. O que eu senti falta quando eu li? Depois, num outro capítulo, tem. Você traz a pesquisa, e eu ficava dialogando com a pesquisa. Tinha a pesquisa ali, eu começava a problematizar a pesquisa que estava ali. Daí você vinha só trazendo aquelas pesquisas sem problematizar. Depois você tem para quem não leu o trabalho ainda, né? Depois ela tem um outro capítulo que ela vai problematizando essas pesquisas. Mas eu senti falta dessa articulação ali já. Se tivesse trazido já a pesquisa e já tivesse trazido a problematização, acho que ele ficaria um pouco menor o trabalho e ficaria mais rico também para quem está lendo, porque daqui a pouco as pessoas começam a ler e dizem, tá, mas ela só vai apresentar as pesquisas, os resumos das pesquisas, ou ela vai discutir isso? Tá? Então, por vezes, eu fiquei me perguntando isso. O espaço temporal, né, da publicação, a gente vai vendo a partir do contexto. Por isso que eu sempre... As pessoas dizem, tudo tu articula com a política. Mas é que é política, né? Quando a gente olha ali as demarcações do tempo e dos anos que foram as produções, exatamente a reflexão política que a gente vive no país, né? Então, tem saltos numa determinadas áreas, saltos em outras. Por quê? Por causa dessas políticas que existem, né? E daí eu vou abrir aqui o trabalho para mim, só para eu ir acompanhando contigo e problematizando um pouco, né, essas questões. Na página 31, ali na pesquisa do Faleiro e Farias, que ele fala, né, dos formadores, que foi essa pesquisa que eu acabei de falar, né? Quem são os docentes formadores desses futuros professores? Por que isso acontece, né? Porque que eu lembro do edital, esse edital, por que eles falam em universidades? Agora eu vou justificar, acho que o uso da própria Magali. Porque no edital diz universidade, não diz institutos federais. São 2 institutos federais no Brasil só que ofertam, é o nosso, o Campus Jaguari e outro, né? Porque é um edital específico, né, para a educação do campo, e daí tu contrata professores específicos para esse... E daí deu a grande questão, né? Quem são esses professores? São contratados específicos. Eu lembro de um professor que veio do Paraná fazer uma pesquisa aqui conosco em 2018, se não me engano, e daí ele esclareceu muitas coisas que nós tínhamos muitas dúvidas, né? E talvez seja isso. Mas também é um equívoco no trabalho quando tu fala lá que em 2005 tinham 4 instituições pilotos.
não são institutos federais, são instituições, são IES, né? Instituições Federais de Ensino. Por quê? Porque os institutos foram criados em 2008. Então, não podem ser os institutos, tem que ser as instituições. Eu não lembro se está no trabalho, porque eu não lembro de ter lido, ou se tu falou aí, só na tua fala aconteceu isso, tá? Isso eu não lembro, mas só para cuidar, porque o instituto é de 2008, e daí são instituições, são 4 projetos pilotos em instituições federais de ensino, tá? Então, só cuida isso. E às vezes diz IFs, sabe? E daí a gente acha que é Instituto Federal e não é. Por quê? Porque é só em 2008 que a gente tem a criação dos institutos federais, tá bem? Outra questão que eu analisei aqui, e daí eu trago aqui, é na questão na página 32, não. É na página 32, que fala numa citação aqui de um artigo da Molina. Contribuições das licenciaturas em educação do campo para as políticas de formação de educadores. Entra na questão do marco da política de formação, porque o que eu percebo muitas vezes lendo esses textos da Caldart, Molina e todo esse referencial base da educação do campo, é aquilo que a gente conversou, né, Magali, no dia da tua qualificação, de onde surge essa política. Ela surge do microcontexto, ela surge do movimento social, e ela vai para o macro contexto, que é o Estado. Por isso a gente não tem políticas de Estado que nos legislam e nos fazem implementar essas políticas, porque nós temos atores sociais no microespaço político, que é a sociedade civil, e temos atores no macroespaço político, que são as pessoas que estão lá nos ministérios, e que são, por vezes, formuladores de leis, né, e de políticas. Então, a gente tem política de Estado, política de governo e programas de governo, né? Então, a educação do campo, ela tem um boom gigantesco num determinado período, do qual nós tínhamos uma política de governo, né? Que hoje a gente vê todo esse desmantelamento desse processo todo que está acontecendo. Então, por isso, eu vou dialogando quando você coloca ali mais políticas para implementar. Não garante mais políticas no processo de implementação, porque há atores sociais dentro desses movimentos escola e todos os outros que vão fazer esse processo de implementação. A mesma coisa que os formadores, por exemplo. Eu sou formadora há 6 anos, eu trabalho todos os semestres na licenciatura em Educação do Campo, e eu não tive uma disciplina na minha graduação, e nem na minha pós-graduação, e eu trabalho. Então, tudo isso vai trazendo um reflexo maior para esse processo formativo. E isso implica ter formação. Por exemplo, a Josete, a professora Josete, ela fez um mestrado do qual ela discute isso. Então, ela tem uma formação de base na área que vai dar conta da educação do campo. Eu não tenho. E eu, há 6 anos, atuo sem sair do curso como formadora. E isso é um implicativo gigante, né? Se a gente for analisar nesses processos. E as últimas diretrizes, né, as de 2019 agora, eu fiz toda uma leitura de novo e não há indicativo, né, da formação em educação do campo de novo. Justamente por todo esse movimento que acontece da questão da política. Tá? Então, a todo momento, quando tem essas reflexões e essas problematizações que tu vai trazendo ali, eu vou questionando no trabalho, mas não questionando, que a Magali precisa responder isso. Não, tu não precisa responder, só precisa colocar ali uma pulguinha para as pessoas pensarem sobre isso. Até porque o teu trabalho, ele não se propõe a discutir política de formação, ele se propõe a discutir formação acadêmico-profissional, e que eu gosto muito desse termo cunhado pelo Diniz Pereira, porque eu concordo com ele. É formação acadêmico-profissional, formação inicial, é tudo que eu já fiz antes. Agora eu sou profissional, sou professor de determinada área. É uma questão teórica mesmo, né, estrutural, de conceitos das palavras, né, das etimologias das palavras que a gente vai se implicando dentro disso, tá? E todas as produções, assim, a maior produção que acontece nas áreas, isso seria bacana também tu trazer ali no trabalho, né? Por que é maior a produção em determinada temática num determinado período?
porque tem alguma coisa implicada ali. Por exemplo, depois de 2014 que começa a se falar das formações, começa a ter um boom maior, né, das publicações sobre formação acadêmica e profissional. Por quê? Porque tem as licenciaturas a partir desse próprio edital que vai vir. Então, isso vai se somar, né, nessas contribuições da própria área. Então, que eu não vou dialogar aqui, são bastante coisas que eu fui apontando, e daí fui refletindo comigo mesmo, né, me colocando enquanto formadora, fui questionando algumas coisas enquanto formadora disso tudo para poder entender como isso vai se nivelando e como a nossa fala, às vezes, sobre determinadas questões, elas têm potência num determinado período de tempo e depois elas são esquecidas. Por quê? Por causa de toda essa engrenagem, né, de influência, de política, de macro e micro espaço, de atores sociais, sabe? Então, isso para mim é muito claro e é tudo implicado, né? Tudo está implicado nesse processo, nesse giro da política. Entendendo aqui, né, quem está nos assistindo, política, não como política partidária, mas como espaço coletivo do processo de discussão, porque isso também tem que ficar muito claro, né, o que é a política. A gente fala em política e as pessoas dizem, não quero falar em política. Não, eu quero, porque é um espaço coletivo de discussão do processo da política. Tá? Existe a política partidária, que daí a gente não entra aqui, porque aqui estamos no espaço acadêmico, discutindo contextos acadêmicos. Mas acredito que tu poderia dar uma pincelada, inclusive, na questão das diretrizes da formação de professores de 2019, que não tem. A gente tem diretriz de 2001, 2008. É isso que a gente tem, né? Da educação do campo. A gente não depois de 2008, só tem alguns programas e temos esse edital daí das licenciaturas, e daí deve toda uma produção sobre isso e que também vai decrescendo as produções por conta dos momentos que a gente vai vivendo, né? Dessas indas e vindas que a gente vai vivendo dentro do processo organizativo da sociedade mesmo, tá? Então, as minhas contribuições seriam isso. Tu vai receber o trabalho marcado com algumas problematizações, tá? Responde se tu achar que é legal, que é necessário para o trabalho. A minha principal sugestão seria, se der, né, se der tempo, se der possibilidade, é trazer aquele capítulo que está a par da problematização junto ali com as pesquisas. Isso acho que diminuiria um pouco o trabalho, ficaria bem legal. Mas o trabalho é muito bom, tu alcança o objetivo, tu responde as questões de pesquisa, né, que é isso que a gente espera, né, num trabalho de TCC. Então, eu te parabenizo, tu e o professor Ivan, né, pelo trabalho desenvolvido, e fico muito grata por ter participado dessa banca e visto a tua evolução, porque você optou por ir por outro lado e fez muito bem isso, tá bem? Muito obrigada. Magali? Eu também agradeço muito a professora Laila, né, pelas contribuições valiosíssimas. Acho que depois daquele nosso encontro ali, eu também comecei a ter outra visão, né, do que era o meu trabalho, de como ele poderia se desenvolver. Então, foi, assim, uma contribuição riquíssima, que agregou muito, e embora eu não consegui, eu não consegui captar tudo que quis me passar ali, né, até por não ter maturidade, não estar tão a par das temáticas, enfim, mas hoje eu me sinto bem mais preparada, bem mais a par, né, e do que naquela época ali, quando eu estava perdidinha. Então, vocês me direcionaram, assim, de uma forma que eu nem tenho como mensurar. A Magali que entrou no curso da especialização e a que vai sair, né, e isso é o resultado do trabalho de todos vocês, um pouquinho de cada um. Professor Ivan, não posso nem falar, porque, né, tudo assim, ó, o que ele conseguiu me passar, né, não vou conseguir falar, só tenho a agradecer. Quero agradecer também a professora Laila pelas considerações e reflexões, né? E eu estava pensando assim, eu acho que a gente foi muito feliz pela escolha da banca, sabe? Porque tanto a Josete quanto a Laila trouxeram coisas que realmente vão contribuir com o trabalho, né? São proposições, mas são proposições no sentido muito positivo, assim, Magali, que eu acho que dá para a gente, sem dúvida nenhuma, incorporar todas as sugestões, todas elas mesmas, né? Depois tu vai pegar a gravação lá e vai assistir.
e a gente vai conversar. Mas eu acho que são coisas que contribuem, assim, para dar aquela lapidada final no trabalho, né? Porque eu acho que esse trabalho, ele merece, assim, essa atenção, e tem detalhes ali que também acabaram me passando, né? São coisas que, às vezes, nesse processo também de orientação, a gente acaba ficando... tem coisas que acabam passando, e que é sempre muito importante, né? Esse outro olhar da banca, e desde o processo da qualificação. Eu acho que isso ajudou muito. Então, mais uma vez, né, agradecer a professora Laila, a professora Josete, pela leitura do trabalho, por esse olhar com o trabalho, no sentido de trazer contribuições que vão somar ao trabalho e vão ajudar a dar uma lapidada final. Eu acho que a gente vai para a nossa outra sala agora para decidir o teu destino aí, Magali, para ver o que nós vamos fazer contigo, e daqui a pouquinho a gente retorna.
Viu, Magali disse que quando é muito rápido, ou foi reprovada de vez, ou foi reprovada, não sei. Magali, a culpa é minha, mentira dela, é que os alunos estão esperando numa aula. Vocês não me façam me dar um ataque aqui. Tá, mas antes de qualquer coisa, Magali, eu vou pedir assim, ó, como a Josete tem esse compromisso e já está atrasada em função da gente, eu queria pedir também para as pessoas que estão na sala, se puderem abrir a câmera só para a gente fazer uma fotinho para poder registrar esse momento também, e aí depois a gente libera a professora Josete aí. Tá bom. Vai lá, 3, 2, 1... Aí, deu certo. Um beijo grande para ti, vou te mandar um e-mail, tá, querida? Obrigada, Ivan, prof. Karina. Obrigado, Josete, um abração aí. Bom, então eu vou fazer a leitura da ata aqui, para a gente falar sobre esse resultado. E aí, em seguida, a gente já organiza a finalização. Deixa eu projetar aqui que fica melhor também para acompanharem. Já está aparecendo aí? Sim. Ata de defesa de trabalho de conclusão de curso. Aos 6 dias do mês de outubro do ano de 2021, foi realizada por videoconferência pela plataforma Google Meet a defesa pública do trabalho de conclusão de curso de especialização em Educação do Campo e Agroecologia do Instituto Federal Farroupilha, campus Jaguari, sendo este requisito obrigatório para a obtenção do título de especialista. A aluna Magali Rocha Dornelles, regularmente matriculada no referido curso, apresentou o trabalho Relações entre Educação do Campo e Formação Acadêmico-Profissional, uma análise bibliográfica entre 2010 e 2020. Constituíram a banca examinadora professor Ivan Carlos Schwan, orientador, professora Laila Azizi Souto Ahmad e a professora Josete Bittencourt Cardoso. Após a apresentação e as observações dos membros da banca avaliadora, ficou definido que o trabalho foi aprovado com conceito A. Eu, Ivan, né, presidente da banca, lavrei a presente ata e que segue assinada por mim e pelos demais membros da banca examinadora. Observações. Realizar as alterações de acordo com as sugestões da banca examinadora e entregar a versão final do TCC dentro do prazo de 30 dias a contar da data da defesa, que é hoje, certo? Então, Magali, parabéns, está aprovada. Queria falar umas palavrinhas também agora no final, tá? Agradecer a Magali pela oportunidade de orientação, né? A Magali que foi minha primeira orientanda, né? Totalmente sozinho, já orientei alguns outros trabalhos, mas sempre em co-orientação, né? E aí a Magali foi minha primeira orientanda, né? Totalmente sozinho como orientador, então certamente me marcou bastante. E me marcou muito também o processo da Magali ao longo do curso, né? Quando a gente conversava lá desde o início, no primeiro semestre, eu acho que a tua evolução, assim, ela foi gigantesca, Magali, né? Tu conseguiu fazer um monte de evoluções, assim, né? Eu tinha anotado alguns pontos para falar, mas nem vou ler aqui nada, não. Mas eu acho que a tua evolução foi muito grande, assim, né? E a tua história também, né? De produzir um trabalho dentro de um contexto de pandemia, tendo uma criança junto para cuidar, né? Trabalhando como professora, que a gente sabe muito bem como é que é esse contexto, né? De trabalhar online, e aí depois o Estado acabou voltando também uma parte online, outra parte presencial, e eu acho que tu conseguiu desenvolver o trabalho, né? Conseguiu reorganizar também a tua forma de pensar a pesquisa, então te agradecer pela oportunidade de orientação e te parabenizar por esse momento, tá? Eu acho que ficou bem bacana, assim, o trabalho. Agradecer mais uma vez as colegas, a Laila, a professora Karina, as pessoas que estão aqui presentes também, vieram te assistir, né? Eu acho que sempre que a gente tem pessoas que estão assistindo a gente, elas disponibilizam um tempo delas também, em que elas colocam aquilo ali como prioridade. Então, as pessoas que vêm nos assistir, elas te priorizaram hoje, Magali, e olha só quantas pessoas legais, né, da turma nova que vieram aqui também para ver o teu trabalho. Então, parabéns mais uma vez, muito obrigado, professora Karina, professora Laila, muito obrigado, Magali, e muito obrigado a todos que estiveram presentes aqui hoje.
Ai, eu não sei o que eu falo, gente. Obrigada por tudo mesmo. Não imaginava, que esperava o conceito lá, mas estava né? A gente fica nervosa, estava nervosa até agora, antes da apresentação. Mas, graças a Deus, chegamos ao final, deu tudo certo. Professor Ivan, mais uma vez, muito obrigada. Fala que você está feliz, porque a gente encerrado, né, aqui esse teu percurso no curso, né, como você pontuou, teve algumas fases um pouco mais difíceis, outras que foram clareando um pouco mais, né, e tudo com a contribuição dos professores, né, em especial do professor Ivan, que também, de minha parte, estando nesse período como na coordenação do curso, o professor Ivan também contribui com todos os acadêmicos no auxílio nos trabalhos de conclusão de curso por meio das disciplinas que ele acompanha, né, as turmas desde o primeiro semestre. Então, o professor Ivan também contribui para vocês especificamente como professor orientador e para as turmas de modo geral como atuante nesse percurso do TCC, que para alguns é um pouco mais fácil, um pouco mais simples, e para outros nem tanto, mas que ao final, no momento das defesas de TCC, se consegue o êxito, né? Porque, como eu digo, para cada acadêmico é um universo, né? Então, não temos como comparar, cada um tem uma forma de trabalhar e de conduzir as suas questões relacionadas ao curso, mas a contribuição é certa, né, para cada um. Então, parabéns, Magali, e sinta-se feliz, porque também teu trabalho, como a gente já observou, ele também vai deixar contribuições para outros colegas e para consultas futuras, especialmente na área da educação do campo. Então, parabéns, obrigada, professora Laila, pela presença, pela contribuição, os colegas que estão aqui presentes da turma e também professor Ivan. Obrigado, Karina. Eu acho que é isso, né? Aí, no presencial, quando for possível, a Magali nos faz uma visita lá e nos traz um café bem gostoso, né? Bem caprichado. Tu corta essa parte da gravação depois, viu, Karina?